Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo, e estou aqui primeiramente para abraçá-los, dizer que é uma satisfação, estar com vocês. E hoje, nós temos aí uma aula muito especial, uma aula de literatura, nossa segunda aula, tem que anotar aí, a nossa segunda aula. Pegue lá no seu caderno, segunda aula de literatura. Você já fez semana passada as anotações necessárias sobre as cantigas, correto? Hoje nós vamos olhar alguns conceitos novamente, porque eu sei que é um pouquinho complexo para você. Nós estamos estudando isso pela primeira vez, eu entendo isso. Então a gente precisa retomar alguns conceitos, ok? Corrigir a nossa atividade, que nós vamos fazer isso daqui a pouco. E também nós precisamos complementar o conteúdo. Existe também a prosa medieval, não existe só as cantigas. Existe também a prosa medieval, coisa que nós vamos ver. E é bem legal, vou até lembrar a vocês um filme muito conhecido que vocês vão associar ao nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então partiu para correção. Vamos lá, peguem o livro de vocês na página 8, porque nós passamos aí da página 8 à página 15, beleza? E eu vou corrigindo com vocês e vocês, obviamente, vão anotando se acertaram ou erraram, beleza? Página 8. Olha só. Deixa eu dar o zoom aqui, fica melhor. Deixa eu ver se consigo. Não, beleza, vamos lá. Na Idade Média, os casamentos eram arranjados e havia uma forte estratificação social. Em sua opinião, como esse cenário difere de nossa concepção atual de amor? Bom, gente, como a questão está dizendo, antigamente era arranjado e tudo mais por uma série de coisas. Era a questão da época. Hoje a gente tem uma concepção mais afetiva do amor, Então é um sentimento que une as pessoas, independente de interesses sociais, de interesses materiais, coisa que acontecia lá na Idade Média, porque a moça às vezes nem conhecia o rapaz, porque era de um outro reino, era porque era de uma família conhecida daquela cidade. Então o que acontece? Hoje a nossa concepção é totalmente diferente, tá bom? Vamos lá. Isso ajuda a entender justamente a cantiga de amor, a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Bom, eu passei para vocês aquelas duas músicas e vocês fizeram no caderno, pegaram para mim, a comparação. Resumindo a comparação dessas duas músicas com as cantigas, com o trovadorismo, é que as duas falam sobre amor, Vocês perceberam? Tem um amor aí como temática. E esse amor ele vai aparecer também nas cantigas de amor e nas cantigas de amigo. Claro, separando os conceitos das duas. Cantiga de amor é uma coisa, cantiga de amigo é outra. Mas qual é a intenção dessa atividade? É dizer para você que até hoje persiste também esse conceito de amor dentro das canções, dentro das músicas, dentro do poema, tá bom? Dentro da poesia, ok? Então, nós temos que estudar as cantigas hoje para entender o que acontece atualmente também, ok? Nós temos que estudar as cantigas que foram feitas lá no século XII, no século XIII, para poder entender o que nós estamos passando aqui, beleza? Muito interessante essa atividade do livro. Vamos lá. Questão número 2 na página 10. Que outras manifestações contemporâneas de literatura oral você conhece? Olha só, gente, aqui já está falando do trovadorismo, certo? E está explicando, lembra aquela parte que nós explicamos o que é trovadorismo, como as cantigas chegaram até nós? Pois é. Aí não sei se vocês conhecem, gente, vocês já viram na televisão aqueles repentistas que eles cantam rápido e às vezes só tem um pandeiro ou alguma coisa assim para tocar e eles falam, um vai falando e o outro vai retrucando, um vai falando, o outro vai retrucando. Então isso é uma derivação, é uma questão que veio também das cantigas, tá bom? Porque é uma produção oral, certo? E tem rima, tem ali a sua métrica,
tem ali a sua questão, né, das temáticas, seja de amor, seja satírica, né, para ironizar o outro, o problema do outro, ok? Então, ou até mesmo só para tirar um sarro, né, digamos assim, ok? Muito bem. Questão número 3, na página 11. O universo das novelas de cavalaria inspirou inúmeros filmes, é isso que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Lembre-se de algumas obras cinematográficas que abordam esse tema e troque sugestões com os colegas. Claro, a gente não vai fazer isso agora, mas eu vou citar alguns filmes para vocês. O Nome da Rosa, né, Joana d'Arc, Robin Hood e O Rei Arthur. Olha só, aguarda, daqui a pouco a gente tem uma surpresa aí. Vamos lá. Ok, a gente vai passando aqui, página 13 com exercício 4. A tragédia histórica, sim, você tinha que ler esse texto, certo? Vocês leram isso daí, esse texto. Aí fala o seguinte: a trágica história de Guilherme Capestan, recontada pelo pesquisador, apresenta dois personagens envolvidos pelo amor cortês, né? O amor cortês, vocês sabem que é aquele amor de coito, aquele amor, né, que o homem ele deseja ali a sua mulher, a mulher é um anjo, a mulher perfeita e tudo mais, mas ele não consegue tocar a mulher, ele não consegue o amor daquela mulher, seja porque a mulher é comprometida, seja porque a mulher não pode por questões sociais, ela é mais rica e ele é mais pobre, né? Então tem uma série de fatores aí, beleza? Então é o seguinte, gente, ele pede para a gente identificar aqui no texto, né, quais seriam aí esses dois personagens envolvidos pelo amor cortês. Seria a dama, seria a moça, tá bom? Que por ser casada e por pertencer a outra classe social, ela não consegue, né, corresponder a esse amor. E o homem que a ama, né, que é o Guilherme. Então tem aí uma diferença muito grande, beleza? Social. Por isso que o amor não acontece. 5. Quais características do amor cortês você identificou nessa breve narrativa? Então, gente, é o amor impossível, é o amor idealizado. Esse amor só existe na cabeça do eu lírico. O eu lírico, ele tem uma esperança, mas ele sabe que tem algumas barreiras para esse amor acontecer. E ele nunca acontece de fato, tá bom? 6. Sem poder se aproximar de sua amada, Guilherme encontra uma maneira específica de transmitir seus sentimentos à esposa do barão. Que maneira era essa? Então, gente, se ele não podia, né, chegar perto da moça ou cortejá-la, ele faria, né, ele fez aí, obviamente, as cantigas de amor, né, porque só assim ele conseguiria chegar perto da sua mulher, perto entre aspas, né, seria uma forma de dedicar essa cantiga a essa mulher. Beleza, vamos lá para... Olha só, na página 14, que é a nossa penúltima página, nós temos o texto 1, que tem uma cantiga de amor. Vocês perceberam que vai falar que ele tem que ver a moça para poder existir, né? Ele tem que ter a moça em vista para poder, né, ter ali uma questão para viver e tudo mais, certo? Que essa cantiga de amor é do João Guilhard, tá bom? João Guilherme Guilhard. E nós temos aqui o texto 2, que é uma cantiga de quê? De amigo, beleza? De amigo. E nós vamos ver algumas características bem importantes aí da cantiga de amigo, beleza? E essa cantiga é do Dom Diniz. Beleza, vocês leram essas cantigas e na questão 7 fala assim: compare as cantigas lidas e preencha o quadro. No texto 1, o eu lírico é o quê? Masculino, porque é uma cantiga de amor. No texto 2, o eu lírico é feminino. Por quê? Porque é uma cantiga de amigo. Vocês lembram que a cantiga de amigo tem um eu lírico feminino. Aí você vai me perguntar: professor, o autor é uma mulher? A autora é uma mulher? Não. Continua sendo um homem, tá bom? Apenas o eu lírico, a pessoa que está dentro do poema, é feminino. Mas o autor, a mulher, lembrem que a mulher só começa a escrever de fato lá no século XIX, gente. No final do século ali 18 para 19, certo? Beleza. O tema do texto 1 é o amor cortês,
né, de um vassalo por uma dama inatingível, ou seja, de não consegue atingir o amor daquela mulher. Texto 2. Insegurança quanto à volta do amado. Vocês lembram que na cantiga de amigo, né, como o eu lírico é feminino, ela tende a sofrer por quê? Porque o seu amado, o seu namorado, foi à guerra. Vocês lembram que na Idade Média existiram várias guerras, então era comum a pessoa, o homem, ir guerrear, certo? E não mais voltar. Então por isso que a moça, o eu lírico, ficava perguntando: cadê, você viu meu amigo? Meu amigo, no caso, é o namorado, né? Então sempre tem essa recorrência. Cenário. Texto 1, cortês, né? Então, aliás, desculpa, é a corte, né? Então, por que, professor, que é a corte? Porque é o seguinte, a cantiga de amor, ela é produzida essencialmente dentro dos castelos, dentro dos palácios, ou seja, professor, pelos reis e nobres, né? Nobres de uma forma geral, exatamente. E o texto 2, ele se passa aqui no campo. Vocês lembram que a cantiga de amigo, ela vai se passar mais na natureza, porque o eu lírico feminino conversa com os elementos da natureza. E esses elementos, eles conversam com o eu lírico feminino. Então tem uma troca, né? Questão número 8. No texto 1, o sofrimento amoroso, a coita, se manifesta por meio de uma parte do corpo. Que órgão é esse e como a coita se manifesta? Olha só aqui, ó. Voltando aqui. Ele fala assim, ó: choram e cegam, ou seja, os olhos do eu lírico choram e cegam quando alguém não vê, ou seja, que seria a moça, e ora cegam por alguém que vê, ou seja, se ele não vê, né, ele fica triste, ele chora. Se ele vê, ele fica triste também, porque ele não tem o amor daquela mulher, né? Então é uma questão bem amorosa mesmo, bem sentimental. Então é isso, gente. O órgão que ele está falando são os olhos, né? Porque se ele vê, ele chora. Se ele não vê, ele sente saudade e chora também. Então, você verifica aí justamente essa resposta que corrobora com tudo que nós dissemos sobre a cantiga de amor. Beleza? 9. No texto 2, verificamos duas vozes. A primeira é do eu lírico, a quem ela se dirige. Então, vocês viram, gente, que na cantiga de amigo, a moça sempre vai conversar com a natureza. Ó. Aqui, ó. Ai flores do verde pinho, que seria, né, a árvore. Se saberdes novas do meu amigo, ai Deus, onde ele está? Ai flores do verde ramo, se saberdes novas do meu amado, ai Deus, onde ele está? Se saberdes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, e o é. Então sempre ela vai conversar com a natureza, certo? Perguntando pelo seu marido, então pelo seu amado, né? Pelo seu namorado. Então vai ocorrer, gente, essa troca, né? Vocês vão perceber que em algumas cantigas de amigo, a natureza retruca, a natureza fala com o eu lírico, respondendo essas perguntas, tá bom? 10. Cada poema apresenta um refrão que se repete, indicando o fim da estrofe. Esse recurso está presente na maioria das cantigas medievais. Sublinhe o refrão de cada texto e depois cria uma hipótese para o seu uso. Então, gente, vocês viram aí que o refrão ele é muito recorrente aqui, ó. Somente na cantiga de amigo, ó. Ai Deus e o é, ai Deus e o é, ai Deus e o é. É justamente isso daqui, gente, para manter uma questão musical, uma questão de música. Por quê? Porque as cantigas eram estritamente orais. Então elas precisavam ter alguma coisa. Vocês já viram aquelas músicas que ficam na cabeça, né, que elas repetem bastante a mesma frase? Justamente era isso que também que eles faziam nas cantigas. Porque as cantigas elas eram orais, então elas tinham que ser disseminadas, elas precisavam ser disseminadas no povo, então elas precisavam ser fáceis também, né? Então essa é a resposta. Então aqui a 11 é mais pessoal, né? Qual cantiga mais chamou sua atenção, beleza? Aí vocês responderam no caderno também. Então vamos para a nossa aula de hoje, beleza? Nós respondemos agora até a página 15, que é o nosso exercício, né, que eu passei. Espero que vocês tenham ido bem, beleza? Vamos lá para o nosso exercício.
Pronto, chegamos à nossa aula, tá bom, gente? Terminamos o exercício, tá? Terminamos os exercícios e agora nós temos aí a nossa aula sobre trovadorismo, a continuação da nossa aula. Então vamos lá, gente. Como eu falei de todas as cantigas, eu coloquei esse quadro aqui ao final da aula passada, mas eu falei bem rápido, então a gente vai continuar daí. É o quadro comparativo entre as cantigas trovadorescas, as cantigas de amigo e cantigas de amor, certo? Porque são são o quê? São cantigas o que, gente? Líricas. As cantigas de escárnio e cantigas de maldizer são o quê? Satíricas, então tem que separar, beleza? Então, a cantiga de amor, ela tem origem provençal, né? Como eu falei para vocês, a maioria eram feitas pelos nobres. O lírico é masculino, certo? O objeto desejado é a dama, o senhor. E professor, e as cantigas de amigo? A origem é galego-portuguesa, né? Mais um povão mesmo. E o lírico é feminino. O objeto desejado é o amigo. Nas cantigas de amor, o homem presta a vassalagem amorosa, sofre pelo amor não correspondido, ou seja, a coita de amor. A mulher é idealizada e superior. O ambiente é palaciano, como a gente viu, aristocrático, dos reis e rainhas e tudo mais. Enquanto que nas cantigas de amigo, a mulher sofre pelo amante, que seria o namorado, no caso, o namorado ausente. O amante que ele fala aqui seria o namorado que foi para a guerra, tá, gente? Não é outra conotação, não. A mulher é real, é mais concreta. E o ambiente é rural, que se passa na natureza, tá bom? Beleza. Olha só, gente. Aqui as cantigas de escárnio, elas têm uma diferença para as cantigas de maldizer. Qual é essa diferença? O ataque é indireto na cantiga de escárnio, enquanto que na cantiga de maldizer o ataque é direto para a pessoa, fala o nome da pessoa, tá bom? É bem direto mesmo. E lembra que a questão da cantiga de escárnio predomina a ironia e o sarcasmo, enquanto que na cantiga de maldizer não. Predomina o quê? As palavras baixas, palavras chulas, bem pesadas mesmo, né? Na cantiga de escárnio tem críticas aos costumes, às pessoas, acontecimentos, só que essa crítica ela é mais leve, ela é mais contida. Agora, as cantigas de maldizer também vão criticar os costumes, só que de maneira o quê? Mais dura, de maneira mais incisiva, tá bom? Não há declamação de nomes específicos, é mais apelidos e tudo mais, que as pessoas nem sabem às vezes qual é o apelido daquela pessoa, né? E na cantiga de maldizer não, o nome da pessoa é citada mesmo, é criticado ali, né? Não tem conversa. Vou dar um exemplo de cantiga de amigo, gente, para vocês, porque é o seguinte, a gente sabe, professor, não tem como eu saber como é uma cantiga de amigo, já que não tem música, não tem registro, não tem nada, nem uma cantiga de amor. Pois é, olha como pessoas tentaram reproduzir a cantiga de amor, né, como seria mais ou menos feita naquela época, tá bom? Então você vai ver aí que ela é musicada. Vocês lembram que as cantigas eram acompanhadas de instrumentos? Pois é, então ficou mais ou menos nesse tipo, beleza? Vocês vão ver uma cantiga de amor agora, beleza? Vamos lá, rapidão. Deixa eu só ver aqui. Aí. O que eu nunca cuidei a dizer a você, com grande amor a senhora, vou dizer. Porque me vejo já quase a definhar, quase a morrer. E você sabe que eu nunca falei. Tá bom? Então você percebe aí, gente, eu tentei traduzir para vocês, porque vocês sabem que é escrito em galego-português,
né? Então vocês perceberam que há uma relação de sentimento amoroso, de relação de coita, de vassalo e suzerano, né? O homem aqui embaixo, a mulher inatingível lá em cima, a mulher perfeita, idealizada, que não corresponde ao amor do homem por inúmeros fatores, beleza? Então seria mais ou menos assim as cantigas. Elas eram produzidas mais ou menos nesse tipo, tá bom? Agora você consegue imaginar como que era as cantigas, né? Legal. Como elas eram feitas, né? Muito bem. Aqui foi a nossa atividade que nós vimos, né? E agora nós temos aí, gente, a poesia trovadoresca. Olha só, eu vou passar aqui um trechinho para vocês, ver se vocês lembram, se vocês reconhecem qual é esse filme. Porque é o seguinte, eu falar, professor, eu conheço esse filme, mas qual é a relação dele com o nosso conteúdo? Eu vou já explicar, olha só. Prosa medieval, né, que nós vimos aqui, que fica entre os séculos 13 e século 14, tá bom? Ali. Vamos lá ver aqui, tá? Vamos lá. Olha, temos mais um aqui. Vem aqui para o meu colo. Para onde acha que vai? Deixa eu só tentar aumentar um pouquinho aqui, gente. Senão fica muito baixo e a gente não vai conseguir ouvir. Ah, só tem esse volume mesmo, gente. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar ver aí, então. Temos mais um aqui. Vem aqui para o meu colo. Para onde acha que vai? Pega no rumo das barras e tudo. Os 10 dedos, em volta do punho da espada. Dá uma puxada, pé esquerdo, pé direito. Você recebe a barra, depois volta para a barra. Percebam aí os cavaleiros medievais. Tá? Então, gente, vocês perceberam que é uma cena do filme Rei Arthur. Aí fala, professor, mas qual é a relação? É porque é o seguinte, gente, a prosa medieval, ela é essencialmente feita pelas novelas de cavalaria, tá bom? As novelas, ó, vocês percebem que aqui, ó, são cavaleiros medievais. Então, o Rei Arthur, ele faz parte desse período das novelas de cavalaria, tá bom? Ele faz parte desse grupo de obras da Idade Média que diz a respeito a cavalaria, as novelas de cavalaria, tá bom? Muito bem. Então, olha só, gente. Professor, qual é a transição dessa prosa medieval entre as cantigas e a prosa? É porque é o seguinte, ó, a estrutura feudal, né, houve uma mudança da estrutura feudal para uma economia mercantil. Vocês lembram que nesse período aí as grandes navegações já estão em alta. Como a consequente valorização da vida palaciana, tá bom? Então, notadamente durante o reinado de Dom Diniz, aquele que fez aquela cantiga de amigo, lembra? Ele é um rei. A criação das primeiras universidades, a forte influência ainda exercida pelo clero, esse conjunto de fatos acaba por oferecer as condições ideais para o aparecimento e desenvolvimento da prosa em Portugal, nos séculos 13 e 14, tá bom? Muito legal isso daí. Então, gente, elas são originárias,
né, da Inglaterra e da França, tá bom? Essas novelas de cavalaria derivam das canções de gesta, poemas medievais cantados em linguagem popular e que celebravam os feitos guerreiros. Então sempre vai estar ligado aos feitos guerreiros, né, de guerreiros indo para a guerra, né, e por uma questão maior, que vocês vão ver daqui a pouco. Existem 3 grandes ciclos, tá bom, gente? O primeiro ciclo, carolíngio, que tem temas relacionados a Carlos Magno, que é o rei, né? Vocês sabem, estudaram histórias, esse rei aqui na história. O ciclo clássico, temas gregos e latinos. O ciclo arturiano ou bretão, tá bom? Que são os cavaleiros da Távola Redonda, beleza? Professor, qual é o ideal dessas obras, então? Olha, muito importante isso. A honra, gente. O respeito aos semelhantes e amor pelos familiares. O cavaleiro ele tinha que ser exemplo. O caráter do cavaleiro, buscar a perfeição humana, sendo um bom cristão, honesto e valente. Justiça, ser justo e valente na guerra e leal na paz. Não lutar com quem não pode se defender. O amor, também uma virtude do cavaleiro medieval, ter uma amada para quem luta e deseja ardentemente se entregar. Então vocês lembram, agora vocês estão entendendo por que a amada fica na cantiga de amigo perguntando tanto pelo seu amado, porque ele jurou também amor à sua amada. Então por isso que ela fica perguntando tanto, cadê o meu amado, cadê o meu amigo? Porque há uma jura de amor. E a virtude, que é a castidade, isto é, não ter relações sexuais, né? Então é um amor muito puro, é um amor muito honesto. E a bondade, a piedade para com os enfermos, tá bom, gente? Beleza? Doçura para com as crianças e mulheres. Bom, é isso, gente. Aí vocês têm um meme, né? Quando não gosto do namorado dos meus amigos, tu abre esse olho com a Jussara. Né? Então é um meme feudal, né, gente? Citando aqui a Idade Média. Beleza? Ninguém te perguntou nada aqui, né? Falando e ninguém te perguntou nada. São memes que estão envolvendo aí a Idade Média, beleza? Bom, páginas, exercícios de hoje, páginas 16 a 22, tá bom? Vocês vão encontrar alguns exercícios sobre as cantigas, beleza? Dessas páginas, 16 a 22, beleza? Então é isso, grande abraço, gente, e até a próxima aula. Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo, e nós vamos iniciar agora a nossa atividade de educação inclusiva, tá bom? Hoje, quinta-feira, dia 25, o nosso exercício é de língua portuguesa e literatura. Vou explicar para vocês, tá bom? Mas antes eu preciso que a gente atente para uma questão. Nós trabalhamos semana passada um conteúdo, certo? Que foi aí a reportagem. Essa semana nós trabalhamos a notícia e as funções da linguagem. Então, e semana passada nós trabalhamos também os gêneros textuais, ok? Então, a nossa atividade adaptada sobre língua portuguesa vai estar voltada sobre essas temáticas. E literatura, apenas o trovadorismo, tá bom? Beleza, então vamos lá. Vou explicar as questões e vocês vão entender. Olha só. Primeira questão. Complete as lacunas em branco com as respostas adequadas. Leve em consideração a explicação do professor na videoaula. Essa questão é sobre notícia, então você vai lá no videoaula de notícia e verificar a resposta. Tem no livro? Tem no livro sim também, tá bom? Porque a gente segue a ordem do livro, ok? Então vamos lá. Uma notícia relata um espacinho, trazendo informações de interesse do público leitor. A linguagem do relato também está presente em... Aí você vai pesquisar novamente, tem um espacinho para colocar a sua resposta. Diários de viagens, entre outros gêneros. Então, é uma questão de pesquisa. Rapidinho você consegue fazer essa questão. 2. Complete as lacunas em branco com as respostas adequadas. Leve em consideração a explicação do professor na videoaula. Olha só, são chamados de gêneros textuais os enúmeros, o que, gente? Lá na videoaula eu falei. São os enúmeros, né, que circulam na sociedade. Né? Tudo aquilo que a gente, o quê?
Produz. O que a gente produz, gente? Então você vai lá na videoaula, assiste para poder escrever nesse espacinho que está aqui, tá bom? Questão 3. Complete os 5 grandes grupos que formam os gêneros textuais. Então, gente, também na aula de gênero textual e até no livro também tem essa resposta. Porque são os 5 grandes grupos. Na videoaula separei um por um, né? Falei um por um, beleza? Dando exemplo também. Então nós temos os relatos, nós temos esse segundo aqui que eu não posso revelar qual é, você vai ter que pesquisar. O terceiro, narrações. O quarto, você vai pesquisar também. E argumentações. Então, está faltando o que aí, gente? Está faltando dois grandes grupos, tá bom? Quarta questão. Quem eram os trovadores? Assinale com um X a resposta correta. Letra A. Aqueles que praticavam uma série de atividades artísticas no contexto da Idade Média Europeia. B. Aqueles que foram contra os princípios teocentristas. C. Eram que pertenciam à corte no contexto da Idade Média Europeia. Você vai ver, gente, lá na aula de trovadorismo, que o trovador ele tinha algo especial, né? Ele tinha algo mais sofisticado, ele era mais privilegiado. Por quê? Porque de onde que ele era? Aí você vai lá na videoaula verificar essa questão, tá bom? E aí você vai descobrir. 5. Abaixo há um mapa mental sobre as funções da linguagem. Você irá circular a função que está fortemente presente nas cantigas de amor. Então, gente, vocês sabem que as cantigas de amor, elas tendem a expressar sentimentos. A expressar o quê? O que o eu lírico está sentindo. E existe uma função da linguagem que justamente trabalha isso, né? Os sentimentos, as emoções, né? Na primeira pessoa. Você vai procurar aqui, você pode voltar lá na videoaula, mas aqui tem as informações nesse mapa mental aqui, ó, muito legal, tá bom? Então você tem aí todas as funções da linguagem e aí você vai verificar qual é a mais adequada quando se fala de cantigas de amor. Legal? Uma questão envolvendo tanto a questão da língua portuguesa como literatura. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato e a gente vai tentando digerir essas dúvidas. Beleza? Grande abraço, até a próxima aula.